Oi, Adriana, Oi, Raquel, tudo bom? tudo bem e você? Tudo bem, obrigada. Já vou começar a apresentar o livro com você junto, tá bom? Sim, sim. Então, esse livro é sobre a leitura de Aura, é uma visão da psicanálise em devir. Foi Uhum, uma necessidade que você teve, né, Adriana, de compreender a realidade da leitura de Aura a partir dos casos que as pessoas que você atende, ou atendia, enfim, trouxeram para você. uhum, uhum, E um ponto que eu acho bem importante falar aqui é que você vê essa perspectiva de análise da leitura de aura com aquela visão de Jung, né? Que o que é real é aquilo que nos afeta. Então, isso você fala no livro também. E nesse caso, a partir da psique individual, como que uma leitura de aura afeta, né, a pessoa que está sendo lida e a pessoa leitora. Então, essa percepção com a realidade é que você vai confrontar. Mas eu acho, lendo o livro, bom, primeiro que você faz uma abordagem de trazer o contexto histórico, você fala do mito da aura, você uhum. fala da história da leitura da aura, você contextualiza tudo. Então tem toda uma história que é da história da humanidade mesmo, que tem a ver com a leitura de aura, né? Uhum. Mas na leitura de aura em si, se fala em trazer para o consciente o que está no inconsciente. E aí, opa, você diz no livro, né? Isso é uma abordagem psicanalítica. E Opa, parece que as pessoas não entenderam muito bem. é. Então aí você, depois de contar o mito, e depois que a gente lê sobre o mito no livro, fica muito claro, né? Que a aura ela não é pura. Então tem uma nuance aí. E aí você compara que a psique é como se fosse os peixinhos no meio de um oceano imenso, e, portanto desconhecido, né? Uhum. Quase que totalmente. Então, esses pacientes que você atende ou atendia, eles trouxeram uma necessidade de busca de entender melhor. E foi a partir disso que você começou a pensar em escrever esse livro e fazer essa pesquisa, né? Foi feito, além de todo o embasamento teórico, foi feita uma pesquisa qualitativa com Uhum. pessoas voluntárias e todas em análise, inclusive. E hoje a gente veio trazer o caso de uma leitura para uma pessoa feita por duas leitoras. Então eu gostaria de ler assim, algumas partes dessa leitura. Se antes você quiser falar alguma coisa. Eu achei que você deu uma boa visão geral. Quero frisar, né? Não sei se as pessoas sabem, mas existe o mito da Aura. A Aura era uma figura mitológica. Tá? A Aura era uma figura mitológica. Aí eu fui descobrindo isso, fui traçando o percurso da Aura, né? Da Aura, figura mitológica. Analisei do ponto de vista psicanalítico, fiz uma análise, né? Psicológica desse mito e contextualizei. Acho sempre muito importante contextualizar para a gente botar os pés no chão. Todos os fenômenos, todas as terapias, todos os nossos conhecimentos, eles estão embasados na nossa realidade concreta, que é uma realidade histórica. Portanto, daí a importância de identificar o início da leitura de aura, aonde começou, em que contexto começou, em que cultura começou, portanto, que tipo de abordagem, de visão de mundo trazia, que não é a cultura brasileira, tá? ou europeia, é a cultura americana. E tem implicações. Outra coisa, eu precisei parar para observar e pensar melhor sobre o assunto, porque recebi muitas pessoas vindas da escola de leitura de aula para análise e para formação. E aí eu fui observando alguns fenômenos, inclusive nos sonhos, no processos psíquicos, e aos poucos, como o processo analítico é um processo atrelado à individuação da pessoa, ou seja, ela se tornar sempre mais ela pensar sempre mais com a própria cabeça, sentir mais o que ela realmente sente, etc, etc, surgiram questões, surgiram dúvidas, né? E como eu acho, eu acredito, e faz parte da minha linha teórica, não é simplesmente a minha, a minha pessoal opinião, tudo que chega para nós é material de conhecimento. Então, como chegou em avalanche, né, essa questão da aura, eu fui olhar com mais calma para isso, e eu achei super. E como. Então, a questão do inconsciente. O inconsciente é um conceito psicanalítico.
Temos o inconsciente na história? Temos. Eu escrevi um pouco da história do conceito de inconsciente no meu livro Psicologia Transpessoal da Vida Cotidiana. Não engloba toda a história, mas é um bom apanhado. Agora, a conotação mesmo da conceitualização da palavra inconsciente é psicanalítica. Aí, quando a gente quer falar do inconsciente, a gente precisa saber usar as ferramentas da psicanálise, porque senão a gente faz uma salada e eu tenho alergias a confusões mentais. Eu acho que a gente evolui com clareza, com discernimento, tanto no plano do pensamento quanto no plano do sentimento. E a leitura da aura, nunca entendi por que uma pessoa, desculpa, né, vira terapeuta de aura porque lê uma aura, né? Isso não é uma terapia. Pode ajudar a pessoa? Acredito que possa. Se a gente trabalhar os conteúdos. Porque aí eu fui percebendo e fazendo experiências aqui e acolá, que a leitura de aura é assim, tipo, pegar umas coisas, né, no ar. A pessoa canaliza de alguma coisa, alguma forma, umas, né? Só que desculpem, do alto de muitos anos de prática psicanalítica, eu duvido da neutralidade disso, mas é óbvio, assim, óbvio como a luz do sol hoje aqui, que não é possível, ninguém é neutral, não existe neutral, não podemos nos abster de sermos nós. E com a nossa história, etc., podemos sim afinar o instrumento, podemos. E aí, o que eu quis fazer? Eu quis entender exatamente como é que funciona o processo da leitura do ponto de vista psicanalítico, com os olhos da psicanálise, já que a gente está trazendo o inconsciente para a consciência, e essa é a frase que marca o início da psicanálise desde Freud, porque isso foi Freud que falou. Então, eu peguei 6 pessoas que estavam em atendimento comigo por um tempo, sei lá, por pelo menos 2 anos cada uma. Portanto, eu as conhecia, eu sabia em que momento do processo analítico elas estavam. E duas, então, dessas 4 eram pessoas lidas, 2 homens e 2 mulheres, e 2 pessoas leitoras. E a gente organizou essa pesquisa, né, que foi definida, detalhada, identificada, etc. E num dia só, a gente organizou para que fosse num dia só, né, sendo que tem a leitora 1 lê a pessoa 1, depois a leitora 2 lê a pessoa 1, depois a leitora 1 lê a pessoa 2 e etc, né? E aí depois, aí vieram à tona as imagens, as mensagens, e aí eu analisei e cruzei os dados entre o momento psicológico da pessoa leitora, as questões em pauta da pessoa leitora. Inclusive, depois até percebi nos meses seguintes que na própria pessoa leitora surgiam questões que ela viria a viver depois, né? Tinha uma premonição, não, uma antecipação de conteúdos que não estavam ainda completamente na consciência da própria pessoa leitora. E aí eu fui analisar, cruzar esses dados com a pessoa lida e a relação entre as duas pessoas que não têm relação entre si. Duas delas se conheciam assim, mas muito distante. Não tinha nada que fosse de amizade, de intimidade, de troca. E aí eu fui vendo um monte de coisa super interessante. E como eu sou uma pesquisadora, eu não paro na frente de nada, não tenho dogmas. E sei que pode ter incomodado muitas pessoas a minha análise, mas a gente está aqui para desenvolver conhecimento, para aprender, para ampliar a nossa cabeça. E eu sei que alguma das pessoas que leem a aura, né, que são leitoras de aura, estão muito contentes com essa pesquisa. Então, Que essa. bom, que bom, porque o intuito é isso, né? É a integração de conhecimento, né? Para o É, crescimento de todo mundo. é agregar, é aperfeiçoar, é melhorar, é entender o que significa isso. Inclusive, uma das leitoras teve um sonho que eu nunca me esqueci, porque eu reconheci que naquele sonho tinha algo importante com relação à leitura de aura. Então, gerou em mim um respeito, porque eu respeito muito os sonhos, porque eles são neutros, né? Só que
Eu também notei, como a gente vê no livro, que tem, assim, é muito importante entender melhor o processo e fazer o processo de uma forma muito mais responsável do que está sendo feita, sinceramente, gente, né? Porque se você não tem um adequado conhecimento de você mesmo, se você não tem um trabalho interno, você vai acabar projetando sim. E aí você nem vai conseguir entender o que é teu, o que é do outro, realmente. Porque isso a gente vê na psicanálise, a gente vê na nossa formação quanto tempo demora para ter essa visão, para ter esse entendimento. Enfim, não é uma brincadeira. E uma das coisas, eu só a última, última coisa que eu vou falar antes da gente ir para o caso. Uma das coisas que eu faço questão de proteger, de defender, é a complexidade da psique. A psique merece respeito. Então a gente não pode ficar mexendo na psique de forma irresponsável, não podemos passar mensagens, influenciar as pessoas, mexer com o mundo do outro, assim, a título de performance pessoal, a tipo de ganho pessoal, a tipo, né? Enfim, temos que ter respeito pela psique, porque a psique é muito mais poderosa do que a gente sabe, do que as pessoas sabem, na verdade, e os efeitos podem ser muito perigosos. A gente não pode brincar com fogo. Então, muitas dessas terapias que eu vejo por aí, elas só acontecem na base da ignorância e de não saber as consequências, assim, de nem estar acompanhando as consequências que vão acontecer depois. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente mexe com os processos psicológicos. É isso. Ótimo, tá bom. Acho que. Pessoal, boa tarde a todos, quem está aí, enfim, quem eu não vi passando pela linha. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, não hesite, pode escrever que a gente vai responder, tá bom? Vou ficar de E se olho aqui. quiserem, né, mandar essa live para alguém que Isso. tem interesse, é só clicar no aviãozinho aí. O aviãozinho está embaixo do lado direito, tá? Vocês podem mandar para as pessoas que têm interesse, enfim, é de benefício para todos. Então, a pessoa que foi lida pelas duas leitoras, foi dado o nome para ela de Cecília, tá? Só para a gente identificar aqui. A Cecília, rapidamente aqui, só resumindo, não vou ler tudo, tá, Adriana? Uhum. Ela estava com 32 anos, mãe, né, de uma criança. Ela teve algumas questões. Se você resumir a leitura de aura, que análise geral faria? Bom, a gente está vendo, a gente não. Vamos primeiro abrir o leque. Ana Lu, você chegou mais tarde aqui, já tínhamos falado várias coisas. Vamos abrir o leque e você vai ver, porque se eu dou uma resposta, eu aqui pareço o quê? Você o quê? Vou dar resposta, eu não sou a guru da vez. Eu quero entender e eu estou querendo ajudar ao entendimento. Eu promovo conhecimento, autoconhecimento e para a pessoa raciocinar. Então vamos olhar essa leitura para vocês verem. E essa é uma das mais lights, das mais light, porque tem umas assim que é escancarado que tem alguma coisa que não tá boa. Vamos lá. Tá bom. Então, depois, se quiser perguntar de novo, pode perguntar, Nalu. É no final, sim. Então, ela é uma mulher de 32 anos, mãe. Ela teve um parto traumático, teve um puerpério muito difícil. Ela cresceu num lar desestruturado, né? Tinha alcoolismo, etc. E ela sempre teve, assim, muita solidão no processo dela, na vida dela, em geral, né? Uma pessoa introvertida, também com veio artístico, né? Se formou nessa área. Bom, vamos para a leitura então. Tem um ritual, né? Pelo que eu entendi no livro, tem um ritual de leitura que no começo é feito um tipo de oração, alguma coisa assim, fala-se do sol dourado e identificam-se as cores. Você também fala das cores no livro. Uhum, uhum. Então, na leitura feita pela Lara, que é a primeira leitora da Cecília, abaixo ao grande sol dourado aparece uma rosa amarela, que simboliza o espírito de Cecília. A rosa de Cecília, no caso, é amarela. Então, ela diz que é a cor do terceiro chakra, que é uma cor de alegria, vivacidade, do intelecto. E aí, a imagem que veio para Lara, ela conta que vê uma casa bem grande, tem vários andares. Ela vê de frente, é toda branca, tem um contorno amarelo, com pintura de bordinhas. Aí, a Cecília está numa janela no alto, olhando para fora, contemplando com ar de sonhadora, como se estivesse buscando a beleza e leveza, e ao mesmo tempo profundidade.
quase como se estivesse pensando na vida, filosofando. Lá embaixo acontece uma cena forte. Cai um tronco em cima de um coelhinho e Cecília fica apavorada. Não sabe se o coelhinho está vivo ou morto. Ela desce as escadas rapidamente, são muitas escadas, e no caminho começa a se julgar. Por que eu estava viajando lá em cima no último andar? Por que eu não estava no chão para poder ajudar o coelho? E se eu estivesse lá embaixo, poderia segurar o tronco, ou poderia ter protegido o coelho. E aí ela vai, fica assim, tá esbaforida e vê que o coelho morreu. Fica muito triste e mexida, quase como como se estivesse de luto, e chora e fica muito incomodada porque não tinha ninguém para ajudar. Ela não fica com raiva da árvore por ter caído, e até agradece a árvore. E aí ela volta para aquela casa, distraída, vai subindo de novo as escadas. Mas tem um objetivo. Vai olhando pelas janelas e quer ter uma vista lá de cima e enxergar a beleza daquela natureza. E a imagem termina com aquela contemplação de pôr do sol e começa a esquecer um pouco do que aconteceu. E a mensagem ela diz que a Cecília, ela está com esse auto-julgamento, como se ela se chicoteasse, se julgasse por ter essa visão linda de um mundo, ou querer se conectar com isso, e por achar que esse comportamento atrapalha em lidar com as coisas sangrentas da vida. Mas quando ela solta isso e contempla, isso ajuda a curá-la. Então, ela diz que é moeda de dois lados, e que estar nesse lugar do alto dessa casa, com beleza, vendo as coisas com leveza, pode ser um aspecto que afasta ela da realidade da vida sangrenta. Basicamente é isso. E aí tem análise da leitura, né? Você quer que eu leia as duas leituras ou você quer comentar uma por uma? Ah, você está dizendo a ir para a segunda já? É, porque aí tem, na sequência do livro tem análise da leitura, né? É, então, Que aí Ana, vamos você primeiro. faria ao vivo. Então, hoje, esse livro, a gente trabalhou nisso um ano atrás, exatamente, né? Foi um ano atrás que a gente fez a pesquisa e o livro ficou pronto, acho que em abril, mais ou menos, desse ano. E conhecendo bem a Cecília, né? Eu vejo Escancarada é uma boa representação e do que, né? De uma dicotomia. Temos uma dicotomia aqui. É a dicotomia entre estar nessa contemplação lá do alto da vida, que quem não gosta, né, gente? Quem não gosta de estar lá, olhar como é bonita a paisagem, né? Como é bonito o mundo. Tem tanta coisa legal no mundo. E enquanto isso, lá embaixo tem o massacre, né? E o sonho desculpe, é sonho, a leitura, a imagem é como se fosse um sonho, eu tô vendo, tá? Porque é a mesma produção. É mais só que o problema é que o sonho vem diretamente para mim. Então ele só tem que atravessar a minha resistência, a consciência, a resistência da minha consciência. No caso da leitura da aura, a imagem vem através de uma outra pessoa para mim. Então tem um outro crivo aí, tem uma outra triagem, né? E é aí que a imagem agrega elementos da pessoa que lê, da leitora. Então, o sonho, a imagem da aura, como um sonho, traz uma foto, né? É um filminho, mas é uma foto de uma dicotomia. Por um lado, temos o coelhinho, que, sei lá, lembra o coelhinho da Páscoa. O coelhinho é uma coisa delicada, é uma coisa frágil. Coelhinhos são muito medrosos, né? E os acidentes da vida, né? A vida, o tronco não é ninguém que faz mal para intencionalmente. As coisas acontecem na vida. E essa pessoa claramente não sabe lidar com isso. Ela fica oscilando entre descer e lidar com o desastre da vida, se culpar e voltar lá em cima para se curar. Mas não tem cura, assim. Não tem porcaria de cura nenhuma. Essa é uma abordagem que mantém a dicotomia entre é sim ou não, não é dialética. A leitura de aura não é dialética.
Então, não tem um movimento. O que eu faço com isso? E a leitora é parecida. A leitora é parecida. Ela também vem de um lar desestruturado. Ela também é uma pessoa que vê um monte de coisas belas, né? E coisas assim transcendentes, coisas mais espirituais do que a primeira, a Cecília. Mas eu notei essa dicotomia na mesma forma nela, né? Como uma coisa que não está resolvida para quem está lendo. Porque existem problemas na vida, por exemplo, a nossa história pessoal, o fato de termos nascido numa família onde tem um pai e uma mãe alcoólatras, são coisas pesadas, não é culpa da criança, né? E então a gente se vê como vítima das coisas, né? Ao mesmo tempo, quem está morrendo, esse coelhinho, também representa a inocência, que precisa morrer. Só que subir lá em cima não resolve porcaria de nada. A gente tem que entender o sentido disso e transformar essa inocência em maturidade, não recriar a separação entre lá em cima, que é o transcendente, gente, que é o espiritual, que é a meditação, que é o processo do autoconhecimento, desconectado do sangue da vida. O sangue, onde dói, onde tem o relacionamento, onde tem a situação real da vida, né? Então, essas duas pessoas, em formas diferentes, né, porque são configurações psicológicas diferentes, trazem o mesmo tipo de dilema. Aí é interessante ler, dar uma lida no que a Lara fala sobre ter lido a Cecília, que é muito interessante, porque, peraí, desculpe, a gente fez um questionário para cada leitora e para cada pessoa lida completar no início do dia e um outro no final do dia. E aí a gente pede a vivência, qual foi a vivência da pessoa leitora ao ler tal fulano, tal fulano. E, enfim, justamente para cruzar todos os dados, fala. Sim, como a Lara se sentiu após a leitura, certo? Sim, sim. Um pouquinho cansada, sem a aceleração de antes, começando a dar vontade de comer doce. Engendrou-se uma certa ansiedade, devido ao quê? Essa foi a sua segunda leitura só. Ah, então Mas tá. a pergunta que a pergunta que a sua análise faz é se o coelhinho despertou algo nela, se o coelhinho morto despertou algo na Lara. Exato, porque eu lembro que ela estava ansiosa e também ela estava ansiosa porque ela queria fazer muito certo. O sonho, inclusive, que eu citei, que me chamou a atenção para a importância da leitura de Aura foi dela, né? E ela é uma das críticas e das apoiadoras, assim, da leitura, né? E ela estava ansiosa e ficou depois mais. Eu acho que é isso, porque tocou nela um ponto delicado dela. Ela também sabe o que é o coelhinho que é espatifado no chão pelo tronco de uma árvore. Porque ela. Simbolicamente, né? Hein? Você está dizendo simbolicamente. Sim, sim, ela viveu isso na infância dela também, como a Cecília. Então tocou naquele ponto que gerou um meximento interno, né? E aí ela quer comer doce para se dizer. Também que por um lado é para afagar o coelhinho, né? Dentro o nosso coelhinho que precisa de contenção, de afeto, de proteção. É um docinho. Por outro lado, ela ficou cansada porque ela ficou tensa, né? A tensão nos gera um cansaço físico, né? E tem o açúcar. Então foi isso. E mas foi essa segunda, assim, porque teve uma primeira também de outra mulher. Sim, porque foram vários, né? Uhum. Bom, aí a análise ela é até um pouco mais longa no livro, para quem quiser saber mais, né? Esse livro também é um e-book, vocês podem ter no Kindle também, inclusive. Bom, a segunda leitura, a gente pode partir para a segunda leitura? Podemos, sim. Da segunda, Sim. da mesma, da Cecília, né? Da Cecília, feito pela Camila agora, que é uma outra leitora. Então, no início da leitura, ela diz que após o grande sol dourado emerge uma imagem de rosa cor de laranja, representando o espírito de Cecília naquele momento. A rosa dela é, portanto, laranja.
E ela fala dos chakras, desses detalhes das cores, né? E ela remete assim, a cor laranja a uma alegria, perspectiva de leitura, que a Cecília está indo para um lugar de pôr as mãos na massa, um ponto criativo, enfim, da criatividade. E aí a Camila conta a imagem, né? Vejo você numa sala de pintura. Você é uma artista em estudos. Tem uma tela que você está pintando. Você está na frente da tela, pintando um autorretrato. Tem nas mãos uma aquarela com várias opções de cores. Aquarela grande de madeira. Do lado direito, tem as cores azul, vermelho, amarelo, etc., ou seja, cores bem vivas. E do lado esquerdo, tinta preta e cinza. Parece haver um poço na aquarela, do qual não consigo ver o fundo. O pincel afunda, tem bastante tinta nessa parte escura. E você está ali com a aquarela na mão, fazendo o seu autorretrato. Você pega o pincel, o mergulha no amarelo, que é a cor da leitura anterior, e você vai fazendo uns traços amarelos na tela. E depois você pega o azul e vai fazendo alguma coisa como se fosse um céu. Depois o vermelho, enfim, vai usando essas cores vivas e formando aos poucos o seu rosto. Porém, o que estou vendo aqui é a tinta preta. Tem bastante tinta preta para ser usada. O que vejo é que tem uma preferência sua para usar as cores que são mais alegres. E a tinta preta que tem abundância e parece nanquim fica inútil, inutilizada. Você está num ponto do autorretrato em que está fazendo falta aquela tinta preta. Ela traria alguns contornos para o desenho. Está aparecendo a sua imagem, você consegue se reconhecer aos poucos, mas o que falta é justamente um contorno, que é a tinta preta que vai dar. A mensagem dessa imagem está falando do seu processo de autoconhecimento, e me vem a palavra do seu processo de individuação. Você o está construindo. Se trata de um processo de autodescoberta e de quem você é, expressando artisticamente essa descoberta e etc. Excelente. Então, é uma coisa importante, eu notei, primeiro, que de uma leitura para outra, a pessoa que foi lida, ela muda, porque ela recebeu uma informação. O fato só de receber essa mensagem, porque são as leituras que a gente fez, são uma imagem só, são rápidas, tipo 10 minutos mesmo, 15 minutos, mas isso já mexeu com a pessoa, né? Permitiu que Cecília visse, por exemplo, essa dicotomia, né? Ela volta no final da imagem anterior para o alto, ou seja, para um lugar de paz. Ela aparentemente supera a morte do coelhinho, né? E volta para lá, onde ela gosta, né? De ficar. Na segunda imagem, agora esse interessante, eu não tenho respostas definitivas, mas achei interessante ver essas cores das rosas que mudam, né? Porque era amarelo, que é a rosa do terceiro chakra, que é do poder pessoal também, que tem a ver com o quanto é esmagado num lar desestruturado, né? E aí a gente tá no rosa alaranjado, que é uma cor mais suave, é uma cor mais da criatividade e do amor, uma coisa mais suave, como se uma tensão tivesse sido lá superada. A leitora tá vendo essa construção da imagem, né? Da autoimagem, o processo realmente, boa definição, é o processo de individuação dela. E a Cecília evita o preto, que será o preto. E tem o nanquim que eu fiz uma nota aí, né, no livro, porque o nanquim é um preto, preto, preto mesmo. E o potinho do nanquim parece que não tem fundo, é um pretume sem fundo. Aqui temos uma outra dicotomia, né, que também abraça as duas, que é, gente, é muito fácil isso. A gente se pinta, né? A gente pinta a nossa imagem, a gente cria a nossa autoimagem e a nossa visão de nós, é como a gente quer ser e se apresentar ao mundo, de cores alegres, né? De cores do bem, de cores todo festa, sorrisos. E o preto falta, né? O preto é a negatividade. O preto é o que se considera a sombra, é o ruim. E tem aí um preto, algo, uma negatividade sem fundo.
E essa dicotomia entre o bem e o mal, supostamente, né? O bem e o mal, que é que na verdade acaba sendo, em termos junguianos, a persona e a sombra, ainda está permeando as duas, a lida e a leitora. Que isso vai ficar sempre mais evidente mais para frente. Com esse medo de olhar para a sombra, é porque parece que não tem fundo. Então, entender tudo isso, isso aqui é uma abordagem psicanalítica, não estou fazendo uma abordagem de leitura diária, né? A leitora só disse o processo e você não está usando preto, né? A cor preta, que dá o contorno, que dá o limite. E o limite define. O limite não é simplesmente uma coisa ruim, ele é uma coisa muito boa também. Inclusive, ajuda a dar limite para os outros. Quantas vezes a gente se sente mal porque a gente não diz um não para outra pessoa, né? Uhum. Então, mas aqui tem uma questão de encontrar a própria sombra, que ambas, leitora e lida, estavam prestes a encontrar na vida real. Ainda não tinham, mas as duas estavam prestes a ver. E então, foi muito interessante. Foi premonitório. Essa sombra, no caso da Cecília, são aspectos que ela não conhece, não tem contato. Pois Que é, ela não boa sabe. Como pergunta. que é? Hum. Não, eu acho que a tinta já está lá, tá? Tá lá. Então, se fosse, ela existe já. Então, de alguma forma tem uma consciência recalcada, né? Que foi afastada. E tem uma escolha consciente de ficar só na luz. Outra temática que muitos daqui, né, conhecem, ficar só na luz. O perdão, todas essas coisas, tudo sempre bonito. E a gente deixa para lá o negativo que nunca é enfrentado, gera medo, sempre maior, porque ele continua lá, não some, porque você está na luz. Aliás, como Jung disse, por isso que é importante conhecer a psicanálise, o trabalho com o inconsciente. Quanto maior for a luz, maior é as trevas também, né? Que joga. A luz cria uma sombra. E essa sombra, ela faz parte do processo. Então, ela existia, mas ela já estava. É como se a pessoa vê com o rabo do olho e não quer usar, não quer chegar perto. Mas isso prejudica o próprio processo de autoconhecimento, que é o processo de individuação aqui entre nós. Como de fato a gente viu que isso aconteceu. Sim, exatamente. É complexo, né, Adriana? Como você mesmo fala no livro, é uma complexidade, né, do ser humano. O ser humano é muito complexo e quando a gente aprende, a gente tem que ter os instrumentos, ferramentas conceituais, não baseadas em religião, porque as religiões são baseadas em dogmas não questionáveis, então não são ciência, não são um conhecimento humano que a gente pode aprimorar. É, é uma coisa dada e a gente tem que baixar a cabeça, e isso não serve nada, não leva a lugar nenhum, não permite avanço do conhecimento. Então, dada essa premissa, sim, a psique é muito complexa, Jung mostrou isso claramente, e todo o trabalho feito depois de Jung mostra isso com muita certeza. E a gente precisa ter cuidado para. E ter cuidado é ter carinho também, né? Ter carinho, ter respeito, ter mais delicadeza na abordagem da psique. Inclusive, é uma das nossas monografias do ano passado, né? Algo sobre a delicadeza necessária para abordar a psique. Vamos ficar por Você, aqui, né? sim, para quem tiver interesse, o livro está no site. Tem o link dos livros na nossa bio. Tem lá o Linktree com o link dos livros. Tem também nos destaques a apresentação de todos os livros da Adriana. Então, quem tiver interesse pode clicar lá e adquirir, tá bom? Eu espero que tenha auxiliado as pessoas, leitoras, terapeutas que tenham interesse nesse assunto, que queiram também aprofundar e que se tiverem algo para comentar, podem ficar à vontade, tá bom? Um abraço a todos. Obrigada, Adriana. Semana. Tchau, Raquel. Um beijo. Obrigada. Tchau.